Oi? Oi, Luzia, consegue me escutar? Sim, consigo te ouvir, escutar bem e te ver também. Eu acho que agora vai dar Ah, certo. aparentemente deu certo, então. Ai, que bom, tô bem feliz. Não sei o que acontece com esse Instagram, né, doutor? Esses últimos dias tá Não bem dá para saber complicado, mesmo. né? Ah, mas que bom que deu certo, fico feliz. Eu estava falando com o pessoal aqui sobre o tema, né? Até deixei um comentário ali Uhum, fixado sobre o tema que nós vamos falar hoje, tá? E eu gostaria então, doutor, que você se apresentasse. O pessoal já me conhece um pouquinho, né? Mas eu gostaria que você se uhum, apresentasse, dissesse um pouquinho da sua experiência, tá bom? Pode ser assim? tá ok, tá ok. Então, pessoal, prazer, meu nome é Ícaro, tá? Eu sou formado em medicina aqui pela Unioeste de Cascavel. Eu fiz residência médica em neurologia pela Universidade Estadual de Londrina, UEL, né? E tenho trabalhado bastante aqui com pacientes autistas, né? Principalmente no ambulatório do SUS. Eu atendo 2 vezes na semana aqui no ambulatório do SUS, então a gente tem um número muito grande de pacientes autistas, né? E Ah, é um paciente bem interessante de trabalhar, que a gente consegue fazer a diferença, né? uhum. E a gente escolheu esse tema justo hoje, né, que é o dia da conscientização sobre o autismo, para falar um pouco para vocês E sobre é o uma tratamento. conscientização mundial, né, doutor? Isso. É o mundo Mundial. todo que está se conscientizando hoje, né? Apesar Aham, dessa época aí difícil que nós estamos vivendo, pandemia, é importante falarmos desse assunto porque é o mundo inteiro hoje pensando no autismo, né? Em formas de exatamente. tratamento, as mamães aí preocupadas, querendo um auxílio, né? Então, eu já deixo para o pessoal Uhum, fazerem perguntas para nós, né? E aham. então você tem bastante pacientes aí com autismo, doutor. Sim, tem autistas de todos os níveis, né? Autistas leves, autistas moderados, autistas graves, né? Uhum. Autistas com outras comorbidades também. Então, cada paciente é único, né? Não tem uma receita mágica para o paciente Uhum. autista, né? Isso que torna um De grande várias desafio a idades, gente né, tratar esses doutor? pacientes de várias idades, né? Várias Desde idades, né? crianças, adolescentes, adultos que tiveram diagnóstico na vida adulta também, que não é raro a gente ver hoje, Uhum. né? Sim. Apesar de estar bem difundido assim o tema, não é raro a gente encontrar pacientes com 18, 19 anos que nunca tiveram um diagnóstico antes, né? Uhum. E Ah, nunca aqui se também. entenderam por isso também. Aqui também. Então, eu vou falar um pouquinho de mim. Então, meu nome é Luzia, né? Aham, Luzia Raimundo. Eu sou psicóloga e neuropsicóloga. E eu vou explicar para o pessoal hoje, doutor, porque eles ainda confundem. Muitas pessoas acham que todo psicólogo é apto para atender aham, autistas. E hoje eu quero quebrar um pouquinho desse tabu aí, né? Porque não são todos os psicólogos, só por ser psicólogo, que tem essa habilidade, né, em trabalhar com autistas. Então, uhum, assim, eu trabalho na clínica. Então, eu me formei também aqui em Cascavel, em psicologia, e eu fiz uma especialização em neuropsicologia. E o que que é a neuropsicologia? É uma área de especialização da psicologia que entende um pouquinho mais do cérebro, das funções cognitivas, né? Das funções uhum, superiores. Então, assim, o meu foco de trabalho na clínica é a avaliação neuropsicológica, é uma área que eu gosto muito, e eu quero explicar para vocês o porquê que eu não trabalho com a reabilitação de autismo ainda, né? Nós sabemos que a uhum, terapia ABA, que é a análise do comportamento aplicada, é uma ciência, tá, pessoal? A análise do comportamento, ela é muito bacana para fazer o tratamento na área de terapias para o autista. Eu não sou especialista em ABA, então por isso que eu não faço a reabilitação. Porque o neuropsicólogo, ele pode trabalhar em três vertentes, né? O neuropsicólogo pode trabalhar tanto com a avaliação neuropsicológica, pode trabalhar com pesquisas e com reabilitação. Então, o meu uhum, foco é pesquisa e o meu foco é avaliação neuropsicológica. Depois que esse paciente passou por mim, que daí eu encaminho para os profissionais especialistas que têm todo um aparato científico para dar continuidade, né, com esse paciente no momento. Digo no momento porque é uma área que eu estou muito apaixonada, assim, né? Tenho alguns uhum. amigos, tenho alguns colegas aí, inclusive do Instituto Transformare, né? Temos o pessoal aí da Saber Incluir que estão entrando em contato comigo para que eu me especialize com isso e traga essa nova
essa nova visão, né, do autismo aqui para Cascavel. Então, estou pensando nisso, mas no momento ainda não faço a reabilitação. Mas a avaliação eu faço e eu amo, e é incrível, assim, avaliar pessoas com autismo, né? Eles são tão Uhum. diferentes, cada um tem o seu Sim. jeitinho, né? Cada um tem um Aham. acolhimento diferente da família. Então, é muito, muito interessante mesmo, né? Então, para quem está aí nos ouvindo, eu gostaria que dissesse para nós como que está o som, como que está a imagem, e não fiquem com vergonha, pessoal. Façam perguntas, aproveitem esse momento, né? Temos aqui um super profissional, que é o Dr. Ícaro, com bastante Muito experiência. obrigado. Aproveitem, aproveitem essa oportunidade, né, doutor? E avisar o pessoal também que Podem esse fazer as vídeo. perguntas aí. Isso. E esse vídeo ele vai ficar disponível aqui no Instagram por 24 horas e depois ele também vai ser postado lá no meu canal do YouTube, que é Psicóloga Luzia Raimundo, Aham. tá? Então, quem por algum motivo não conseguir agora, de repente por conta do horário, não conseguir acompanhar, pode estar acompanhando depois, tá? Uhum. Então, eu recebi várias perguntas, tá, doutor? Algumas eu posso ir respondendo Aham. junto com você, dentro do meu conhecimento, tá? Porque Aham. eu Vamos acho lá. muito legal quando o profissional tem essa visão da sua limitação, né? Então, dentro do meu Aham. conhecimento, eu vou respondendo e algumas perguntas eu vou fazendo para você e você pode fazer pergunta para mim, tá? Então, vamos Tá. batendo esse Tá, ok. papo e o Vamos pessoal lá. lá em casa também podem ir nos perguntando, tá? O legal da live é isso, que nós podemos debater, né? Então, a Uhum. primeira pergunta que eu recebi o que que é o autismo e qual que é a diferença do autismo para o Asperger? Eu acho que dá para a gente separar um pouquinho, né, doutor? Dá para a gente falar Uhum. primeiro o que que é o autismo e depois a gente pode falar um pouquinho dessa diferença, do porquê que a gente não utiliza mais essa nomenclatura de Asperger, que mudou um pouco depois do DSM-5, tá? Sim, sim. Eu começo? Pode ser. Vou deixar você começar, depois eu vou te ajudando aí. Então, assim, ó, o autismo a gente considera como um transtorno neuropsiquiátrico, na verdade. Né? É uma Uhum. condição que trafega entre as duas especialidades e os estudos em relação ao autismo começaram na década de 40, 50, assim. Inicialmente, durante a Segunda Guerra Mundial, estudaram bastante, né, o autismo. Depois ficou um tempo meio esquecido isso. Né? Aí uns 20, 30 anos depois, começou a se reestudar e se reavaliar todas essas questões. Né? Sim. Tanto é que o termo Asperger, daí que surgiu. Né? A Asperger surgiu nessa época, que antigamente a gente falava-se muito em Asperger em relação que hoje a gente conhece como autista leve. Né? Por que a Isso. gente tirou esse nome? Né? A gente tem uma tendência em tirar todos os nomes da medicina, nome de pessoas, né? Isso está caindo. E tem mais um motivo ainda, porque ele era nazista, né? Surgiu no meio do nazismo esse nome aí. Então, mais um motivo para a gente não gostar É. disso aí, né? Uhum. O que é assim? Então, o autismo a gente divide basicamente em leve, moderado e grave, né? Então, o autista leve hoje seria o Asperger de algum tempo atrás. De Né? Então, a gente não antigamente, gosta né? mais a gente não gosta mais desse termo, embora ele é muito usado ainda. Tá? Não condeno quem usa, porque ninguém está fazendo homenagem a ninguém com o nome. É que acabou ficando mesmo, historicamente, então, mas o Uhum. termo certo seria transtorno do espectro autista leve. Né? Isso. Fala um pouquinho dos critérios, Luzia, para a gente, do DSM, Posso, e como que é a sua posso falar. avaliação. E uma outra coisa Aham. que eu quero deixar claro também, que a avaliação e o diagnóstico do autismo é feito por uma equipe multidisciplinar. Né? Não é só o médico, não é só o psicólogo, né? Não é só o psicopedagogo, não é só o fono, é toda essa equipe que faz a avaliação e firma o diagnóstico. Né? Lógico, Uhum. o médico acaba sendo o último a fazer o relatório, né? Mas com base em todas as avaliações dos outros profissionais. Né? Sim. Porque a gente precisa ter uma avaliação bem ampla do indivíduo antes de fechar o diagnóstico. Né? Eu, pelo menos, Sim. gosto de ter avaliação de vários profissionais antes. Não vejo aquela urgência que muitos têm em fechar o diagnóstico na primeira consulta. Né? Primeiro ter E todas o as que é muito avaliações para a gente errado, né, poder doutor? fechar o diagnóstico. Sim. Uhum. Né? O que é Porque, muito assim, errado. uma vez que a gente dá o diagnóstico, né, o paciente vai ficar com aquele estigma, muitas vezes, a família já entra em desespero, por questão de informação. Imagina, a gente dá um diagnóstico, daí 2 meses a gente pega e tira esse diagnóstico. Fala, não,
me enganei, não, realmente não tinha. O que não é raro de acontecer, tá? A gente vê muitos casos assim, né? Então, por isso que antes de dar realmente o diagnóstico, é importante essa avaliação multiprofissional. Outra Com coisa, certeza. né, não só na avaliação, como no acompanhamento, né? Não é só um único profissional que trata de um paciente autista, é toda uma equipe, né? E todos têm o seu papel de fundamental importância. Com certeza. É muito importante a sua fala, doutor, porque assim, as pessoas ainda me procuram, tá? Infelizmente, para avaliação neuropsicológica e acham que já no primeiro contato vai receber um laudo, Uhum, né? Então é onde que eles até se sentem um pouco assim chocados quando eu explico como que funciona a avaliação neuropsicológica, tá? Então, como eu expliquei antes para quem está chegando agora, eu não trabalho ainda com a reabilitação de autismo. Hoje aqui em Cascavel nós temos profissionais incríveis que eu super admiro, que já fazem a uhum, reabilitação, tá? Mas o meu papel dentro da neuropsicologia é a pesquisa e a avaliação neuropsicológica. Então, o que que uhum, acontece? Os pais, às vezes, eles nos buscam para fazer a avaliação e eles querem já um laudo na primeira consulta. Então, tem todo um critério aí, né? Então, o primeiro passo é realizar uma anamnese bem detalhada e nós não conseguimos fazer essa avaliação neuropsicológica antes da criança completar 1 ano e 6 meses, tá? O que que uhum, seria isso? O porquê? Porque ainda a criança com 1 ano e 6 meses, ela é muito nova para demonstrar todos os comportamentos que tem como no DSM-5, que eu já vou explicar para vocês, com os critérios diagnósticos, tá? Então, a partir aí dos 18 meses, que é 1 ano e 6 meses, né, que nós conseguimos já observar algo. Às vezes tem pais que já observam antes, com 1 aninho de idade, já observa aquela criança com uma linguagem diferente, com um comportamento mais estereotipado, né, com uma dificuldade de interação, uma comunicação. Tem um tabu também acerca da criança autista que não olha, que não tem um contato visual, então isso é errado a gente falar, porque assim, grande parte das crianças com autismo, sim, tem uma dificuldade de contato com o olhar, mas tem crianças, uhum, igual o nível leve do autismo, que nós temos 3 níveis, né? O leve, o moderado e o grave. Essas crianças, elas apresentam no grau leve essa troca de olhar, esse contato, essa resposta ao estímulo, tá? Então, essa resposta ao estímulo uhum, acontece com essa criança. Então, a avaliação neuropsicológica, primeiramente, nós fazemos uma anamnese com os pais, com essa criança, sempre acima de 18 meses, tá? Ou seja, 1 ano e 6 meses. Antes, eu não faço nenhuma intervenção. É claro que dá para a gente trabalhar algumas questões, dá para trabalhar coordenação, mas daí não é com o uhum, neuropsicólogo, é com outros profissionais, né? Com o TO, que é o terapeuta ocupacional. Dá para fazer alguns trabalhos, dá para já encaminhar essa criança para uma fono, já dá para fazer algumas uhum, intervenções, mas dentro da neuropsicologia, não. Então, respondendo à pergunta do Dr. Ícaro, eu achei importante pincelar isso antes. Como que a gente observa, né, para fechar um diagnóstico de uma criança com autismo? A primeira questão que nós avaliamos já na neuro é a questão da comunicação. E às vezes as pessoas vão falar, Luzia, mas meu filho tem autismo e ele não fala. Como que eu vou saber se ele é autista ou não? Então, primeira coisa, a comunicação, gente, ela não é só a verbal. Então, espero que vocês entendam aí, né? A psicóloga Deise Rosa comentou que tem um passarinho participando conosco. O doutor Ícaro tem vários passarinhos aí, né, doutor? Pior que as minhas calopsitas não estão parando quietas hoje. Então, Ah, não tem elas estão problema, deixa participando aí. elas. Muito fofinhos. Eu já vi fotos suas com elas. É, então, o primeiro nível aí que nós avaliamos, né? O primeiro critério diagnóstico, falava o termo bem certinho, é a comunicação, tá? Então, essa comunicação ela pode ser tanto verbal como não verbal. O que que seria o verbal? Quando a criança expressa através de sons as suas necessidades e desejos, né? Ela vai falar, por exemplo, mãe, eu quero água. A criança vai falar que quer água. E tem a criança com autismo não verbal, que ela pode apontar essa água e os pais vão subentender que ela está querendo tomar esse copo de água. Então, isso também é uma comunicação não verbal. Mas tem aquela criança, né, doutor, que pode ter um nível de comprometimento Uhum, cognitivo que ela não tem esse estímulo também. Por exemplo, ela tem a sede, mas ela não consegue demonstrar para os pais de maneira nenhuma, tanto uhum, apontando quanto falando, o que ela deseja. Então, aí a gente também avalia esse comprometimento na comunicação não verbal,
que é um pouco mais difícil para a gente avaliar, né? Porque normalmente, nós temos testes, tá, doutor? Nós temos testes aí que avaliam a comunicação não verbal, nós avaliamos todos esses comportamentos não verbais também. Mas eu digo assim que é um pouco mais difícil porque a criança ela não vai saber expressar algumas ideias, né, pensamentos e tal, mas ela vai conseguir muitas vezes apontar. Então, um dos testes que eu utilizo com as crianças menorzinhas, aí a partir de 3 anos, nós temos a versão nova, que é o Columbia. Ele é muito bacana, ele vai avaliar a maturidade cognitiva, tá? Então, ele vai ter lá várias figuras, várias imagens, e essa criança nós vamos mostrar para ela fazer uma correlação, né? Vamos supor, tem o desenho lá de uma banana e de uma maçã. E o desenho de um sapato, por exemplo. A gente vai perguntar para ela, qual dessas duas figuras se parecem mais? Isso a partir de 3 anos, tá, pessoal? Não é para todos os casos. Cada caso é selecionado de uma maneira diferente. Mas normalmente tem. Vamos supor, tem uma maçã, tem a banana e tem um sapato. Qual dessas escolha 2 imagens dessa que se correlacionam. Então, a criança teria que selecionar a maçã e a banana, porque elas duas são frutas. Tá? Então, a gente faz esses tipos de testes. E tem vários outros, assim, que é muito importante. Então, primeira alteração aí, primeiro critério diagnóstico é a comunicação. Depois, nós vamos também verificar a interação dela com as pessoas. Então, normalmente no primeiro dia, eu já peço para que o pai e a mãe tragam essa criança para eu ter esse olhar, eu ter essa visão sobre ela. Como que é quando ela se comunica com os pais, se ela responde a estímulos ou não, se ela consegue se socializar com outras crianças, ou se ela não, se ela fica presa no mundinho dela ali, nas brincadeiras dela. Então, tem várias situações, né? Nós temos também um teste que é bem bacana, o nome dele é Protea R, eu acredito que o doutor conhece esse, né? Então, o Sim. Protea R é um teste onde a gente vai avaliar essa criança de uma forma lúdica, através da brincadeira. Então, nós montamos vários cenários de brinquedos e a gente vai fazendo perguntas. Por exemplo, a gente mostra uma colher para a criança, uma colherzinha, um copinho. Nós perguntamos, o que a gente mostra, finge que eu vou tomar essa água, e vejo se a criança responde também. Para que serve isso daqui? Se a criança mostrar que é para colocar na boquinha, beleza, a gente sabe que ela entendeu que a colher é utilizada na alimentação. Então, outra questão que nós avaliamos aí no autismo é a questão da autonomia. Se essa criança tem a liberdade de tomar as suas próprias decisões, né? Se ela consegue ter uma reciprocidade também, se ela consegue ter as AVDs, que é as atividades diárias dela, se ela consegue fazer sozinha. E os movimentos, né? Os movimentos estereotipados ou não. Então, nós conseguimos observar todos esses critérios para daí a gente iniciar uma avaliação. Depois temos a testagem psicológica, tá? Que é bem importante. Você concorda, doutor? Sim, sim. Muitas vezes a gente também pede a avaliação dos fonos, né, Luzia? Claro, Eles eu ajudam sempre bastante peço. a gente nesse diagnóstico, nesse acompanhamento, tanto no diagnóstico como no acompanhamento também. Sim, eu peço sempre a avaliação, né, do fono, da TO, da fisioterapeuta que acompanha essa criança. O relatório escolar também, para mim, ele é muito Sim, é muito importante, importante. né? E o que acontece com a diferença do neuropsicólogo para o psicólogo é que, assim, nós temos uma visão um pouco mais detalhada da neuro, né? Então, a gente muitas vezes não acredita só, não é que a gente desmereça a visão do profissional lá da escola, mas assim, nós vamos até a escola, tá? Eu observo essa criança no ambiente natural dela, vejo como que ela interage com os pares lá na escola, eu faço entrevista com os professores, então assim, o neuropsicólogo, ele vai um pouco mais a fundo para poder ajudar, auxiliar essa criança nessa avaliação. Então, na minha avaliação neuropsicológica, eu coloco tudo isso, como foi essa observação, o que eu observei ou não. Então, é bem, bem importante aí esse passo a passo. Deixa eu ver se o pessoal está perguntando. Tem uma fono aqui, né? Se ela... Bruna, eu acredito, né? Bruna Bepler. Se ela quiser participar conosco, fazer perguntas, tá, Bruna? Fica à vontade. Doutor, deixa eu falar uma coisa que é bem importante aqui. Então, assim, antes dos 18 meses, só para fechar o que eu tinha, o meu pensamento aqui,
que eu tinha falado que não dava para a gente fazer o fechamento do diagnóstico. Então, não Sim. quer dizer que não dá para trabalhar, tá? Porque talvez fica aí o pessoal acha, então o meu filho Uhum. tem um aninho, e eu observo algo diferente nele, eu não vou procurar um tratamento já. Não, gente, já dá para fazer iniciar já uma busca com profissionais especializados no autismo e dá para fazer alguns trabalhos sim, tá? Inclusive, desde pequenininho, desde o nascimento, já dá para a gente observar. Então, normalmente aquela criança que tem uma hipotonia. O que é hipotonia? É uma criança que ela é um pouco mais molinha, ela não tem, assim, tanta firmeza nos movimentos, ela demora Uhum. para andar, demora para falar, né? Então, e muitas, já respondendo uma pergunta que veio, perguntaram para mim com que idade que a criança já tem que estar falando e andando, tá? Então, a gente tem um marco no desenvolvimento infantil e sempre a partir, gente, dos 2 anos, essa criança já tem que estar falando e ouvindo. E não tem essa Uhum. questão de, Luzia, mas não pode comparar. Gente, tem que comparar sim, porque comparar, eu digo assim, uma criança que está numa turminha, numa creche, num CMEI, está com crianças que falam e já andam e ela ainda não. Então, assim, é um alerta para os pais já procurarem Uhum. ajuda, porque tem que comparar sim, porque o marco do desenvolvimento é científico e nós sabemos que essa criança já tem que estar andando e falando com 2 anos, não é, doutor? Sim, com certeza. Uhum. É um dos Então, alertas, né, que a gente usa para. com certeza, a fala e os movimentos é uma das primeiras coisas que nós já observamos com essa criança Uhum. que tem a possibilidade de um fechamento de diagnóstico para autismo ou não, Sim. né? Gostaria de comentar mais alguma coisa, doutor? O pessoal tá Em meio tímido relação ao aqui, só uma diagnóstico, eu acho que ficou bem claro, né? bem A claro, importância né? da equipe multidisciplinar, o papel de cada um, acho que deu para o pessoal ter uma ideia aí. Sim. Então eu vou te fazer uma pergunta, essa é uma pergunta minha. Na verdade, Uhum. é bem interessante ela, porque eu gostaria assim que você explicasse, doutor, sobre essa questão da causa do autismo. Muitas pessoas me perguntam ainda e falam, Luzia, tem uma causa para o autismo? Como que surge? Como que é? Por que que essa criança nasce diferente das outras? Por que que ela nasce com essa condição e outras não? A gente sabe, né, doutor, que ainda não tem Uhum. uma causa específica, mas eu vou deixar você responder aí para nós. Sim. A gente, toda consulta, a gente se dá de cara com essa questão, né, que todas as mães fazem. Mas o que causou isso? Por que que meu filho é assim? Apesar de todo esse tempo de pesquisa na área, a gente não tem uma causa única definida para o autismo, né? O que a gente Uhum. sabe é que tem sua base genética, né? E também não é só um gene que está envolvido, são vários genes que estão envolvidos no autismo e tem a sua base ambiental também, né? Então é uma doença que depende de fatores genéticos e ambientais. Agora, quais são esses fatores? Exatamente, a gente não tem até hoje conhecimento deles, né? Embora hajam várias pesquisas na área, a gente não conseguiu Sim. identificar ainda, né? Nós Muito sabemos que é o se fala, né? neurodesenvolvimento, né, doutor? Sim, é no neurodesenvolvimento, né? Mas muito se falavam de alimentos que poderiam causar autismo, alimentos com conservantes, né? Teve esse mito já, mas a gente descobriu que Sim. não tem um fator único, né? É. Então, existem muitas pesquisas na área, mas infelizmente a gente não tem um fator. O que a gente sabe é que é Ainda. genético, né? E tem o ambiente contribui ou não para o desenvolvimento, se tiver uma predisposição genética. Sim. Às vezes, doutor, nós se deparamos com alguns artigos aí que não são científicos. Nem é artigo, na verdade. Vamos dizer assim, informações, né, totalmente Uhum, erradas aí sobre o autismo, né, que fala que eu já ouvi falar que era sobre a questão da alimentação e tal, mas assim, não é nada certo uhum. ainda. A gente não sabe, né? Sim, Dizem que tem. Eu li numa revista uma vez que falaram que era um ácido durante a isso. gestação, mas isso daí, poxa, não tem nada certo, não tem nada comprovado ainda. Então, inclusive, muitas mães dos meus pacientes, né, me mandam mensagem perguntando, né, Luzia, olha, você já viu essa pesquisa? O que que você acha? Eles pedem muita a Uhum, nossa opinião, assim, e daí é onde a gente tem que parar e dar essa explicação para os pais, porque às vezes eles pensam que mudando, vamos supor, meu filho come tal coisa, mudar o que ele vai comer vai mudar isso. Não, gente, não é bem assim que funciona.
Doutor, eu vou responder a pergunta aqui da Sônia, aproveitando que ela fez uma pergunta Uhum, para nós. A Sônia perguntou assim se a criança já nasce ou aparece depois do autismo. Então, eu acredito que a Sônia está chegando agora, né, Sônia? Então, assim, mas acho importante explicarmos bem para o pessoal. Então, assim, o autismo, ele é uma condição, né? A criança já nasce com esse autismo, digamos assim, ele é desenvolvido durante o desenvolvimento gestacional, né? Da mãe, no caso. Então, não tem como a pessoa desenvolver o autismo depois da vida adulta, tá? Então, a uhum, criança, ela já vai nascer com isso. O que acontece é o diagnóstico que pode ser tardio. E acontece muito de eu fechar diagnóstico uhum. junto com o médico sempre, né? O psicólogo não tem essa autorização para fechar o diagnóstico, mas junto com o médico nós fecharmos o diagnóstico depois dos 18 anos, depois dos 20 anos, tá? Aham. Gostaria de complementar algo, doutor? Não, é bem isso mesmo. Teoricamente, então, sendo mais curto, assim, a criança já nasce com autismo, né? Só Isso. que muitas vezes o diagnóstico ele aparece depois, né? E é muito triste, porque o que acontece quando esse adulto nos procura? Eu tenho vários pacientes com autismo adultos, tá, doutor? Uhum, Ele já vai ter tido muito mais problemas do que se ele tivesse sim. descoberto isso na infância, né? Porque daí ele Aham, pode desenvolver alguns transtornos psicológicos, né? No caso, eu não vou lembrar agora de prontuário, mas eu tenho uns 4 pacientes com autismo leve, todos são autismo leve, né? E eles têm muita ansiedade. Então, assim, tem transtorno de ansiedade generalizada, tenho pacientes depressivos, tá? Então, assim, não estou uhum, dizendo que todos vão desenvolver isso, tá, pessoal? Mas esses 4 casos que eu tenho lá na clínica, eles são pacientes que descobriram, fizeram fechamento do diagnóstico de autismo muito tarde. Então, talvez seja uhum. por isso que tenha desenvolvido assim vários problemas, porque não fez um tratamento, não fez uma terapia, não teve um acompanhamento antes, tá? Então, acho que está bem respondido. Sônia, se você Sim. quiser perguntar para nós mais alguma coisa, se não ficou bem entendido, vamos conversando. E outra pergunta que fizeram para nós, doutor, é assim, como que a gente sabe que, né, eu respondi antes, mas o pessoal perguntou aqui, como que a gente sabe realmente, assim, que essa criança tem o autismo ou não? Porque eu tenho uma mãe, inclusive, que ela está com dúvida, ela me chamou no privado, sabendo da nossa live hoje, e essa pergunta é Uhum, diretamente para ela, é o que a gente vai responder. Ela, Luzia, eu já fui em vários profissionais, eu já levei em fono, eu já levei em psicólogo, já levei em neurologista, em neuropediatra, e muitas pessoas dizem que meu filho tem autismo, mas eu acho que ele não tem autismo, mas eu acho que ele é muito diferente das outras crianças. E aí que entra o diagnóstico diferencial, né, doutor? sim. Que eu acho que dá para a gente É falar também assim. dessa questão do diagnóstico diferencial, porque é muito difícil mesmo fechar um diagnóstico, né? Sim, é que a questão é o seguinte, né? Para ter o autismo, é um transtorno do espectro autista, né? Então não Uhum. existe um único sintoma e não é, como que eu posso explicar assim? Não tem um único sintoma, são vários sinais e sintomas, né, Vários. que fecham um Aham. diagnóstico. Então, muitas vezes a criança até tem uma característica ou outra assim, que poderiam sugerir um transtorno do espectro autista. Contudo, ela não preenche todos os critérios, Uhum. sabe? Então, acontece muito isso, assim. Uhum. Às vezes a mãe, vamos supor, a criança tem só o comportamento de enfileirar carrinhos, né? Que é bastante comum no autismo, mas ela não tem mais nada, ela só tem esse tipo de comportamento. Então, não dá pra gente falar que ela tem um diagnóstico de autismo, né? Eu já tive mães que Nem me autismo leve, procuraram. no caso. Já tive mães que me procuraram porque a criança estava girando muito em torno do próprio corpo, né? Aquele movimento Isso, estereotipado, ou tinha uma hipersensibilidade auditiva, daí vai e leva no médico e vê que realmente a criança tem um problema exatamente. auditivo. Ah, meu filho ele tem uns movimentos, uns tiques, né? Pode ser o transtorno de Rett. Então, assim, Isso. tem vários critérios aí para a gente fechar esse diagnóstico e tem o diagnóstico diferencial, né? Porque Sim, ainda com todos esses sintomas, as crianças podem ser confundidas, né? Por exemplo, crianças com autismo podem ser confundidas com crianças com TDAH, não é verdade, uhum, doutor?
Sim, Pode ser confundidas com crianças que têm somente uma ansiedade, que sim, inclusive eu recebo muitos casos de que a criança só tem uma ansiedade normal ali, uma ansiedade, e os pais já trazem para nós para avaliação e achando que tem autismo ou algo nesse sentido, né? exatamente. Uhum. Vou ver as perguntas aqui para a gente ir respondendo. Já deixei passar uma aqui, doutor. A Bruna disse que já leu um artigo que dizia que o TEA pode desenvolver devido a um tratamento químico. Ah, eu já li também, mas igual nós falamos Tem antes, vários. Não tem né? um produto químico ou um medicamento específico que a mãe poderia usar na gestação que causaria. Né? Mas a gente sabe que eles podem estar envolvidos realmente. Tá? Mas a gente não consegue, não conseguiu isolar ainda qual seria o produto ou medicamento assim, que a mãe usou na gestação que causou o autismo. Né? Sim, Possivelmente eles estão envolvidos, mas qual deles, a quantidade que foi usada, a gente não tem esse dado. não tem como, né? Uhum. Não. A Sônia também fez uma pergunta, doutora. Ela perguntou assim: criança muito envergonhada pode ser um sintoma? Não querer comer na frente de outras crianças, tipo na escola, né? Então, assim, tem vários critérios aí, Sônia, para a gente avaliar dessa criança. Tem a idade, tem Uhum. que ver se ela não tem uma ansiedade, tem que ver se não é só uma timidez. Então, assim, cada criança tem o Exatamente. seu jeitinho, né? Falando de um jeito mais simples, cada criança tem o seu jeito. Tem que ver como que essa família é também. Às vezes a família já é uma família um pouco mais tímida, uma família mais fechada, né? Uhum. Que não tem uma personalidade diferente. Então tem várias coisas para a gente avaliar. Por isso que eu sugiro para que vocês busquem uma avaliação neuropsicológica e profissionais adequados, especialistas no assunto, que vão conseguir ajudar vocês de uma maneira bem interessante. Tem uma escala, inclusive, tá, Sônia? Só para complementar aí, que nós aplicamos nas crianças. Tem várias escalas, na verdade. Eu nunca aplico só uma, aplico várias escalas, né? Então, pelo menos 3 para cada suspeita que eu tenha. Vamos supor, eu suspeito que a criança tenha um TDAH, eu vou aplicar 3 escalas de teste de TDAH. Ah, eu suspeito que essa criança Uhum. tenha o autismo, eu vou aplicar umas 3, 4 escalas de autismo. Então, daí, cada escala, normalmente, todas vai dar muito parecida, 1 ou 2 pontos só, tá? Uhum. Então, assim, o que seria esses pontos? Seria para cada questionamento que nós vamos fazendo para os pais, né? Ou até a própria observação na escola com os professores. Então, assim, dificilmente a gente vai dar um diagnóstico errado, porque tem todo um critério a ser avaliado, tá bom? Uhum. Vamos então para a próxima pergunta. Ou você gostaria de fazer alguma pergunta também para mim, doutor? Não, não. Não, tranquilo? Então tá. Tranquilo. A próxima pergunta que eu recebi, gente, essa é muito legal. Autismo tem cura, doutor? Não tem cura. Essa eu É, recebo sendo muito, curto tá? na Também. resposta, é que não tem cura. Mas tem tratamento, né? E os sintomas com o tratamento podem ser muito atenuados ao longo do tempo, Uhum. né? Ao ponto do indivíduo ter uma vida normal. Né? Mesmo tendo autismo, ele consiga ter uma vida normal ou muito perto disso. E, doutor, como que é, então, já indo para outra pergunta, como que é esse tratamento com o neurologista, assim? O que vocês avaliam lá no momento que recebem essa criança? Uhum. Como que é? Que tipo de medicação que é utilizada, né? Uhum. Então, assim, a primeira coisa que é bom que deixar bem claro, não existe um remédio específico para o autismo, tá? Não tem um medicamento que está lá na bula. Esse remédio serve para tratar autismo, né? Como temos remédios para dor, para febre, não tem. O que a gente trata no autismo? A gente trata algum sintoma que estaria prejudicando o desenvolvimento do indivíduo, como sintomas de agressividade, sintomas ou as comorbidades, como ansiedade. É muito comum também ter epilepsia em comorbidade com o autismo, a gente trata com anticonvulsivantes, casos, depressão, no caso antidepressivos, né, transtorno bipolar também em comorbidade com estabilizadores de humor. Né, então, não tem um remédio específico para o autismo, cada um tem sua sintomatologia e suas comorbidades, e é o que a gente trata. E aí eu sempre falo assim, quanto menos remédio, melhor, né? Quanto menor a quantidade de remédio, menor a dose de remédio, melhor para a criança, ou para o adolescente, ou para o adulto que tem autismo. Né? O tratamento em si não está focado somente no medicamentoso. Né?
Então, o medicamento todo seria, a princípio, para ajudar que ele consiga fazer as outras terapias e consiga desenvolver, né, e evoluir, assim, os seus sintomas, melhorando sua qualidade de vida. Muito bem respondido. Agora, deixa eu dar alguns nomes de remédios, né, que muitas mães falam assim, mas o meu vizinho tem autismo e está usando tal remédio, por que meu filho não pode usar esse? Né? Porque ele tem outros tipos de sintomas, né? Então, os remédios que a gente mais usa, assim, não para tratar o autismo, mas tratar os sintomas e as comorbidades decorrentes do autismo, né? Tem a risperidona, que é um medicamento antipsicótico, na verdade, mas é usado para tratar sintomas de agressividade no autismo, sintomas de comportamentos repetitivos, né? Medicamentos para ansiedade, como fluoxetina, sertralina, né? Medicamentos estabilizadores do humor, como ácido valproico, até o lítio, muitas vezes. Então, vai depender dos sintomas, do que tá prejudicando mais o paciente naquele ponto. E se também existem autistas que não precisam de nenhum tipo de tratamento medicamentoso, né? Que acontece. Às vezes as mães falam, nossa, ele não vai ter nenhum remédio assim para o autismo. Não, no caso, no momento ele não precisa de nenhum remédio, porque ele precisa de fazer as terapias. Né? Porque a bem comum também. Ela vem para tratar os sintomas que essa criança traz decorrente desse autismo, né, doutor? E não o autismo exatamente. Em si, né? Não trata a causa em si. Exatamente isso. Doutor, e também, por outro lado, deixa eu só complementar um pouquinho aqui. Do outro lado, assim, muitas mães acabam não tratando por medo dos remédios também. Então, assim, quando o paciente precisa do tratamento medicamentoso, porque a gente precisa mesmo passar o medicamento para ele poder melhorar, né? Mas muitas mães acabam não aceitando. Então, isso prejudica muito também a evolução desses pacientes. Né? Uma coisa que eu queria complementar também, acho que é até importante o doutor responder para nós, que muitas pessoas ainda acham que o TOD, né, que é o transtorno desafiador opositor, a criança com autismo pode ter também. Então, assim, são personalidades totalmente diferentes e que não é possível, né, que venha, né, a gente vai falar de um termo mais simples, que venha com esses dois transtornos ao mesmo tempo. E o doutor poderia explicar para a gente o porquê que não pode? A paciente ter esse diagnóstico do TOD e o autismo ao mesmo tempo? Tem muito a ver com o tanto que aqueles sintomas incomodam o paciente, né? É a mesma coisa do toque, né? Muitas vezes ter toque e autismo, assim. Um estaria de acordo com o afeto do indivíduo no momento. O outro, no caso com a personalidade. Né? Então, isso é muito... A causa dos sintomas seria diferente, vamos dizer assim. Né? Mas podemos ter, por exemplo, autismo com TDAH. Né? Aí é comum até essa comorbidade. Mas com TOD não, por causa da personalidade, que é muito diferente. Até porque, gente, o pessoal, os pacientes com autismo pode ter essa irritabilidade tão parecida tanto quanto o TOD, mas vem de um jeito diferente, né? Tem uma causalidade aí, né? A criança ela está querendo expressar algo. E nunca é uma birra, tá? É uma forma da criança expressar o que ela está sentindo. Alguma coisa está causando desconforto nela para que ela tenha aquela birra. Ou é um som, ou é uma fome, ou é uma dor. Alguma coisa está fazendo com que a criança tenha aquele comportamento, não é verdade? E no TOD pode ser que seja a criança tem, né? A gente chama de teoria da mente, né? Criança não, todo mundo tem essa teoria da mente, o processo de pensar, da cognição, de elaborar pensamentos. E no autismo, em alguns graus, a criança tem um pouquinho mais de dificuldade dessa teoria da mente. Então, por isso que o TOD também, né, doutor? A criança ela, eu falo criança porque é o público que eu mais atendo, tá? Mas o indivíduo, o paciente, muitas vezes ele pode ter isso muito claro, que o autismo não tem, essa questão metafórica, elaboração de pensamentos. Sim. Né? Eu não gosto muito também, Luzia, de ficar assim, é lógico que vai de profissional para profissional, né? Claro. Acumulando diagnósticos para o paciente, sabe? Porque assim, muitas vezes o paciente tem um autismo, vamos supor assim, grave, moderado a grave, né? Então, ele tem um autismo moderado ou grave, e que claro, vai causar diversos sintomas para ele, né? Claro. Aí a gente muitas vezes vê assim, autismo grave, TDAH, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo,
vários diagnósticos para aquele Sabe quando isso paciente. acontece? Não que não seja verdade, assim, realmente ele tem, mas eu acho que a gente acaba taxando muito o paciente com 5, 6, 7 tipos de diagnóstico, sendo que a causa seria uma só, né? No caso dele, o autismo, por exemplo. É. E sabe quando isso acontece? Quando o profissional ele não é especialista, né? Ele vai indo pelo que o pai e a mãe falam. Ah, a criança está muito Uhum. ansiosa. Ah, então ele tem autismo e tem ansiedade. Gente, É isso é muito exatamente assim. comum e eu fico bem chateada às vezes quando eu pego alguns relatórios em que vem a criança lá com mais de 10 CID. Eu fico, gente, E como que exatamente. pode? Como que pode ter tanto CID no relatório dessa criança, né? Então isso normalmente vem de profissionais despreparados, né, doutor? Infelizmente a gente Aí sabe que tem, né? as mães falam assim para mim, nossa, meu filho tem tantas doenças assim, né? Tantas doenças psiquiátricas, neurológicas assim. Eu falo, não, mãe, na verdade ele tem uma única coisa, uma única condição, que é o autismo. Isso traz diversas consequências para ele. Não que ele tenha as 10 CIDs. Eu não, assim, no meu ponto de vista, não acho legal taxar o paciente com Isso. vários CIDs, assim, sendo que ele tem uma única causa. Né? É. Eu achei importante pontuar isso, doutor, porque isso aparece muito para mim lá na clínica, sabe? Por isso que eu achei importante a gente Uhum, falar sobre. Eu vou responder aqui a pergunta da Bru Bepler. Ela disse assim: geralmente, quando recebemos pacientes diagnosticados com TEA, no entanto, nunca vem especificado qual grau do TEA. Cabe a qual profissional identificar isso? Então, sempre quem vai fechar o diagnóstico é o médico, né? Então é o médico, né, doutor, que vai fazer esse diagnóstico, mas sempre em conjunto com outros profissionais. Então, no caso, na sim. avaliação neuropsicológica, nós conseguimos verificar ali aí em qual grau está, mas esse relatório neuropsicológico ele é encaminhado para o neurologista, para o neuropediatra, né, para o médico que está acompanhando essa Uhum. criança, para que daí o médico diga em que grau está. Mas nos nossos testes psicológicos e neuropsicológicos, nós conseguimos identificar esses graus. O ideal é que sempre que a gente coloque, né, o grau, até para facilitar para os outros profissionais a direcionar as terapias que eles vão fazer. Né? Claro, até Eu porque essa sempre gosto de pensa bem colocar no que vai um grau. trabalhar, né? Sim. Legal. Tem uma pergunta que nós já respondemos, né? Por que o tratamento precoce é importante? Mas dá para a gente frisar de Uhum. novo, né, doutor? Gostaria de responder essa? Por que o tratamento precoce ele é tão importante? Olha, eu sempre falo assim, independente de fechado o diagnóstico ou não, né, eu já encaminho para fazer para o tratamento, tá, para a equipe multidisciplinar. Porque quanto mais cedo a gente começa a estimulação do paciente, no caso da criança, maior a chance dela desenvolver melhor e dela ter uma atenuação desses sintomas ao longo do tempo. Né? Então, mesmo às vezes, igual você falou, às vezes até em processo de avaliação a gente já encaminha para o tratamento. Né? Porque quanto mais cedo, maior a chance dela poder melhorar. Melhorar, desenvolver habilidades, né? Sofrer Exatamente. menos também, né, doutor? Sofrer Ter menos menos. prejuízos na vida aí, né? E uma pergunta que fizeram também é por que que normalmente os meninos, essa é uma clássica, né, doutor? Por que que normalmente os meninos têm uma tendência a ter mais autismo do que as meninas? A gente sabe que tem um percentual aí que nos prova que grande parte dos meninos desenvolve mais autismo, né? É mais comum em meninos, né, mas isso deve estar proximamente relacionado a causas genéticas. Né? Isso. E também meninas são, não que elas não classicamente é maior em meninos mesmo, né? Mas eu acredito que as meninas são subdiagnosticadas É, também. Geralmente os meninos têm um comportamento mais agressivo, mais agitado, enquanto as meninas são mais quietinhas, assim, então muitas vezes acaba passando o diagnóstico. Né? e Mas causas quando a gente genéticas percebe nas possivelmente. meninas, ele vem um pouco mais intenso, né, doutor? A gente Sim, percebe que normalmente exatamente. quando a gente observa nas meninas, já está em um nível um pouco mais elevado, vem um nível mais grave, né? Um prejuízo um pouco Exatamente. maior. Uhum. Mas Isso não tem uma acontece causa também com o específica, né? TDAH, né? Não, não tem. Não Não tem tem. uma causa específica, a ciência ainda não descobriu o porquê, né? Indo para a última pergunta já, passa tão rápido, né, doutor? Que senão daqui a pouco vai cair aqui. Já. Dá uma hora, cai, passa rápido. Sim. O pessoal perguntou da lei. E eu trabalho Uhum. com
no Instituto Transformare também, nós temos um advogado, o Denner, ele é um profissional incrível, e ele sempre trabalha com essa questão de lei. Então, assim, eu não tenho aparato, né, para explicar Uhum. essa pergunta, mas eu fui pesquisar para vocês. Então, é a Lei Berenice Piana, tá? É a 12.764 de 2012, e ela explica sobre essa questão dos direitos da pessoa com deficiência. E também Uhum. as pessoas podem estar procurando, né, no Estatuto da pessoa com deficiência também, que lá vai ter todos os direitos. Você gostaria de fazer alguma colocação final, doutor? Não, eu estou disponível aqui, se alguém ficou com alguma dúvida, pode mandar Isso, eu também. no meu Instagram, que a gente responde. E esperamos, né, para a população aqui de Cascavel, novidades em relação ao autismo nesse ano aí. Né? Ah, sim. Não vou falar ainda serão as novidades, né, Mas tem mas novidades, a gente né, doutor? Fiquei sabendo a aí. gente espera que vá ter novidades ao longo desse ano. Né? Vamos ver como vai ficar agora com toda essa questão da coronavírus, que a gente está com esse medo aí, estamos vendo todo esse momento, mas esperamos que e ainda esse ano tenhamos muitas novidades para a população SUS, né, que é autista aqui de Cascavel. Né? E eu Vamos ver. agradeço Aguardem os você, próximos doutor. episódios. Eu agradeço você por sempre aí topar a fazer as lives Aham. comigo e fico muito feliz porque os profissionais aí, você, o doutor Cassiano, são pessoas assim tão éticas e que Uhum. aceitam assim de forma aberta mesmo falar sobre isso, contribuindo com o nosso projeto abertamente, levando informação Aham. sobre saúde mental para as pessoas, tá? Muito obrigada pela Sim. sua disponibilidade. A psicóloga Daisy Rosa disse que aprendeu muito conosco hoje, então Que obrigada, legal. Daisy. E eu espero que nós conseguimos mesmo levar essa informação para vocês. E respondendo a pergunta dela, você é de Cascavel, né? De Eu também Cascavel, trabalho aqui em sim. Atendo Cascavel, em deixo aqui meu Cascavel. Instagram, né? Neuropsicóloga Luzia Raimundo. Tem meu canal no YouTube que é Psicóloga Luzia Raimundo. Então entre em contato conosco. Agradecemos a todos que estiveram aqui. E esse vídeo vai estar lá no canal do YouTube depois também. E ele fica 24 horas aqui no Instagram, tá bom? Obrigada, tá, Então tá, muito doutor? obrigado, pessoal. E Eu faremos que mais agradeço. coisas, mais trabalhos, Com né? certeza, com Obrigada por certeza. tudo, tá? Obrigada, pessoal. Nada. Qualquer pergunta, estamos à disposição. Tchau, tchau. Tchau, tchau.